E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero iniciar a discussão sobre equações diferenciais parciais. E uma coisa interessante de se estudar equações diferenciais, sejam equações diferenciais parciais ou ordinárias, a importância disso advém muito do tipo de fenômeno que essas equações conseguem modelar, né? São utilizadas para modelar e conseguem descrever com maior ou menor concordância, né, com esse fenômeno que elas pretendem descrever matematicamente. E, bem, a gente está falando de modelagem aqui, modelagem e derivação de equações diferenciais parciais, e a modelagem em si é um assunto bem abrangente que não se restringe a equações diferenciais parciais, né. A modelagem matemática, né, que é do que a gente está falando aqui, ela é um processo de você escrever equações, né, ou um sistema de equações que tenta descrever um determinado sistema. Pode ser um sistema biológico, um sistema econômico, um sistema físico, enfim. E o objetivo, quando você tenta descrever esse sistema e você escreve essas equações, é você ter um conhecimento mais elementar desse sistema e talvez até conseguir fazer previsões, conseguir controlar de alguma maneira, às vezes é um processo industrial, um processo químico de separação de substâncias, enfim. Então a modelagem é basicamente isso. E quando a gente fala de modelagem e equações diferenciais parciais, significa que a gente está falando então de fenômenos físicos, químicos, biológicos, enfim, cujo processo de descrição matemática, vamos dizer assim, acaba resultando em equações envolvendo uma função, que não é uma função apenas de uma única variável. Se fosse, a gente estaria discutindo sobre equações diferenciais ordinárias, né? Então, essa modelagem envolve uma função de mais de uma variável e também as derivadas dessa função, né? Então, por isso a gente fala em equações diferenciais parciais, porque se a nossa modelagem envolve uma função, que é uma função de mais de uma variável, e envolve derivadas dessa função, necessariamente a gente vai estar falando de derivadas parciais. Ou ao menos, muito possivelmente, a gente vai estar falando disso. Então, a modelagem é basicamente isso. Tem um determinado sistema, você quer descrever esse sistema, talvez porque você quer compreender de uma maneira mais elementar, mais fundamental, quer fazer previsões ou talvez controlar esse sistema. E, portanto, num curso de equações diferenciais parciais, né, na verdade a gente não vai estudar a modelagem em si, pelo menos não a fundo. É interessante para alguns casos mais simples, mais clássicos, a gente vê a modelagem para compreender de onde saíram aquelas equações, toda a ideia dessa equação, né, conseguir atribuir significado a ela, os coeficientes, enfim. Mas o foco principal é, uma vez feita a modelagem, uma vez que a gente tem a equação diferencial parcial, quais os processos a gente pode realizar para conseguir resolver essa equação. E, na verdade, o que significa resolver uma equação diferencial parcial. E, enfim, então, modelagem, quando a gente fala de modelagem, só para a gente poder resumir aqui, então, quando a gente fala de modelagem, a gente está falando, então, de escrever equações, equação ou equações, né? Eu vou colocar aqui no plural, mas equação ou equações que descrevem ou tentam descrever, ok? Eu vou botar um asterisco aqui, um determinado fenômeno físico, ou um determinado fenômeno. Determinado fenômeno. E quando a gente fala de descrever, provavelmente o interesse, então, é em fazer previsões, tentar controlar um determinado sistema, ter um conhecimento elementar, fundamental sobre esse determinado sistema. E ao falar de derivação, quando a gente está falando desse processo de derivação, então o que significa derivando, ou melhor, derivar uma EDP? E às vezes esse termo ele é repetido algumas vezes quando a gente está falando desse assunto. Significa basicamente, então, que ao modelar o fenômeno, então, ao modelar esse determinado fenômeno de interesse, a, a, a equação, ou as equações, ok? A equação inclui uma função e suas derivadas. Parciais. Já que a gente está falando de equações diferenciais parciais,
parciais. É lógico que a gente está falando de função e suas derivadas parciais. E é claro que essa definição aqui ela não é muito precisa, a gente vai ver quais são a definição mais precisa do que vem a ser uma EDP, mas por enquanto essa definição aqui já consegue guiar a gente numa direção correta de como pensar sobre essas equações diferenciais parciais. E aqui então à direita eu coloquei umas fotos de trânsito, né? De rua com um monte de carros, nessa de cima inclusive tem um ônibus amarelo, e na de baixo também uma rua, só que em outra posição, né? E o objetivo, na verdade, é a gente pensar, e aqui eu quero fazer uma pequena modelagem com você, de um problema relacionado ao fluxo, a um fluxo, né, de carros, o tráfego de uma determinada estrada, ou rua, etc. Sendo que aqui vai ser uma modelagem bem simples. Aqui pelo desenho, dá para ver o seguinte: se você olhar nesse desenho de baixo, né, aqui eu coloquei o de cima só para a gente ter mais uma perspectiva, né? Mas vamos pensar o seguinte: ao longo dessa rua, dessa estrada, deixa eu colocar aqui. Eu vou chamar esse cara aqui, vai ser o eixo X, essa direção X. Então, ao longo dessa rua que você está vendo aqui embaixo, a gente tem um monte de carros, né? Um fluxo de carros indo mais ou menos da esquerda para a direita. E se você olhar bem, dá para notar que tem concentrações um pouco diferentes de carros, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui nesse início, mais ou menos aqui, ó, nesse trecho aqui, tem uma quantidade mais ou menos de carros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros, mais ou menos. Já se você olhar mais ou menos daqui até aqui, assim mais ou menos, você já tem menos carros, né, na rua. Se você vê um trecho de rua, um delta X, né, nessa rua, se você se move, você tem uma quantidade um pouco menor de carros. E como está em perspectiva, aqui eu estou imaginando que essa distância daqui até aqui, que eu vou chamar de x0, e aqui de x1, eu estou imaginando que é igual de x1 até x2, aproveitando que a gente está em perspectiva, só como exemplo, não vai fazer muita diferença. E aqui um pouco mais à frente, se você olhar, parece que os carros estão meio muito aglomerados aqui nesse final, né? Então aqui seria o x3, aqui seria o x3. Então nessa rua, de x0 até x3, a gente tem concentrações, ou melhor, densidades de carros diferentes em trechos diferentes. E é claro, a gente sabe que essa questão do tráfego de carros, né, essa questão do trânsito, ele é um problema dinâmico. Em horas do dia diferentes, você tem densidades de carros diferentes na rua. Tem hora que o trânsito está bem tranquilo, você consegue dirigir bem, tem poucos carros na rua. E tem momentos que tem muitos carros, muitas pessoas estão querendo trafegar, então você tem algum engarrafamento, alguma coisa assim. Então, pensando nisso, vamos definir aqui então algumas funções. Eu vou chamar de U de x e t, ela vai ser a densidade de carros, e ela vai ser basicamente a quantidade de carros por unidade, por unidade de espaço, por unidade de comprimento, né? Colocar dessa maneira. Então aqui está sendo feita uma análise só numa dimensão do x, ok? Não estou considerando aqui a largura da rua. Então é só pensando na questão dessa extensão da rua, né? Sem pensar nessas duas faixas. E essa então, deixa eu anotar aqui, essa vai ser a tal da densidade de carros. Então, densidade de carros. Eu vou aproveitar e vou diminuir aqui um pouco, porque para eu não ficar sem espaço. Então, U de x e t vai ser a densidade. Agora, não só vale a gente pensar em termos de densidade de carros, como que essa densidade de carros num determinado trecho aumenta ou diminui. Bem, se a quantidade de carros chegando naquele trecho é maior do que a quantidade de carros que está saindo daquele trecho, a gente espera que a quantidade de carros comece a aumentar. Está chegando mais carros do que está saindo. Agora, se tiver saindo mais carros do que está entrando, ou seja, o trânsito à frente está um pouquinho mais fácil, então provavelmente essa densidade não aumenta, ela diminui. Se você analisar um determinado trecho, vai ter poucos carros naquele intervalo. Então faz sentido aqui a gente definir também um fluxo. E então eu vou definir aqui uma função q de x e t, e ela vai ser a quantidade de carros, número de carros, por unidade de tempo.
E quando a gente está falando de uma determinada quantidade, né? Quantidade de carros, que pode ser interessante eu colocar no plural, quantidade de carros por unidade de tempo, a gente está falando de um fluxo. Então, Q de x e t vai ser o fluxo. Então, x é um lugar no espaço, a gente está falando de unidade de comprimento, e t é o tempo. A gente vai ter diferentes fluxos de carro num determinado ponto, por exemplo, se você estiver analisando aqui em x1, né, qual é o fluxo de carros ali? Quantos carros estão atravessando ali, passando de x1 para x2, né? Passando por x1, saindo de x0, indo para x2. Né? Então, em momentos diferentes do dia, se espera que você tenha fluxos diferentes de carros, certo? E a mesma coisa, a densidade ali, U de x e t, é uma coisa que depende de qual trecho você está analisando, então trechos diferentes vão ter densidades diferentes. E também, em momentos do dia diferentes, um mesmo trecho pode ter uma densidade de carros diferente. Então eu vou diminuir aqui também esse Q. Assim. Bom, então Q vai ser o fluxo. Agora, para analisar esse problema, vamos fazer o seguinte. Bom, no quesito espaço, a gente está falando de uma coisa de uma única dimensão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse problema aqui horizontalmente. E embora isso tenha a ideia, né, de fechar um retângulo aqui, parece que eu vou fechar um retângulo, a gente está falando de uma coisa de uma dimensão com relação ao espaço. Então a gente está pensando só em x e a outra dimensão vai ser o tempo. E o interesse vai ser analisar o que acontece nessa estrada, nessa rua, entre uma determinada posição x e uma posição x mais ΔX, dessa maneira. X mais ΔX. E então estamos analisando esse trecho, que vai aqui então do x até o x mais ΔX. E uma quantidade interessante, uma coisa que a gente vai querer saber é o seguinte, qual é a quantidade de carros aqui dentro? Então, qual é a quantidade de carros nesse trecho entre x e x mais ΔX? Bem, veja bem, U de x e t, ela é a densidade, então ela é número de carros por unidade de comprimento. Então, quando a gente pensa em U, a gente pensa em alguma coisa que é a quantidade de carros dividido por uma unidade de comprimento, por um L. Agora, se eu multiplicar por esse ΔX, que é essa distância de x até ΔX, né, por o comprimento desse trecho, então se eu multiplicar por ΔX, que na verdade é uma unidade de medida de comprimento, então essas unidades se cancelam e no final das contas a gente acaba com o número de carros, que é o que é interessante saber, que a gente está tentando descobrir aqui dentro desse trecho aqui entre x mais ΔX. Agora, essa multiplicação, ela faz bastante sentido, eu vou colocá-la aqui então. Então aqui seria então U de x e t vezes ΔX, correto? Só que só vai fazer sentido se essa densidade não mudar muito entre x e x mais ΔX. Se ela for muito variável, essa multiplicação não vai ser muito verdadeira. Agora, se esse trecho entre x mais ΔX, entre x e x mais ΔX for bem pequeno, ou seja, esse trecho de tamanho ΔX, se ele for bem pequeno de forma que a densidade não mude muito desse início do trecho em x para esse final do trecho em x mais ΔX, então essa multiplicação U de x e t vezes ΔX vai ser uma coisa muito próxima da realidade, vai estar muito próximo de estar correto. E como a gente viu aqui, trechos diferentes têm densidades de carros diferentes, e se trechos grandes têm densidades diferentes, se você olhar aqui, se você quebrar esse x0 até x1, você vai ver que aqui você tem mais carros e aqui parece que tem menos, né, se é que eles são do mesmo comprimento aqui. Mas o ponto é que, entre dois pontos, se essa função U de x e t não precisa ser constante. Mas se você olhar para um trecho bem pequeno, e você pode considerar essa função constante nesse trecho, e você não vai estar muito errado. Isso vai estar muito próximo de estar correto. Agora, existe uma outra maneira de checar essa mudança dessa quantidade de carros ali dentro desse trecho, que é pensando o seguinte, bem, se acontecer, então, de muitos carros entrarem aqui nesse x, nesse ponto aqui em x, o fluxo for grande, ou seja, muitos carros por unidade de tempo entrando. E se aqui o fluxo de carros for menor, deixa eu colocar uma seta menor aqui, né? Então aqui seria uma seta grande, muitos carros em um fluxo muito grande entrando nesse trecho,
E se o fluxo saindo for menor, significa que a quantidade de carros ali dentro vai começar a aumentar. Então, quando a gente pensa em termos de fluxo, então a gente tem, bom, aqui o que a gente tem então é o fluxo em x e t. E aqui nesse outro ponto aqui, a gente tem o fluxo em x mais delta x e t. E aqui, na verdade, nesse número de carros, eu coloquei um sinal de igual, mas como eu estou falando aproximado, né? Essa aqui é uma conta aproximada, seria interessante eu usar esse símbolo aqui. Então, a quantidade de carros é mais ou menos, aproximadamente, o de x e t vezes Δx. Ok, então, muito fluxo, um fluxo muito grande entrando num trecho, um fluxo muito pequeno saindo, significa que a quantidade de carros ali dentro vai aumentar. Então, essa diferença de fluxo vai estar relacionada a essa quantidade de carros ali dentro de alguma maneira. E do contrário, se a gente inverter essa ideia e pensar numa pequena quantidade de carros entrando e uma grande quantidade de carros saindo, então essa quantidade de carros ali vai diminuir, né, dentro desse trecho de x até x mais ΔX. E então, deixa eu voltar essa aqui para esse tamanho. Okay? Então a gente tem aqui um determinado fluxo entrando nesse trecho que está sendo analisado, x até x mais ΔX, e uma determinada quantidade de carros saindo. Agora, se você pensar o seguinte, se você tiver informação sobre esse fluxo durante um determinado tempo, será que você consegue entender qual a variação da quantidade de carros nesse trecho aqui dentro? Bem, vamos colocar um pouco de número para entender. Então, se num determinado momento, né, vamos pensar num determinado momento, você tem um fluxo aqui de 5 carros, ok, por segundo. Eu vou usar o S aqui. Você tem 5 carros por segundo. E aqui você tem, então, ou seja, 5 carros por segundo estão entrando nesse trecho que a gente está analisando. E aqui você tem 3 carros por segundo saindo desse trecho. Então a gente tem uma informação importante. Tem mais carro entrando nesse trecho de x até x mais ΔX do que tem carro saindo. Certo? Isso significa que em 1 segundo entraram 5 carros, saíram 3. Se entraram 5, saíram 3, houve um acréscimo de 2 carros aqui dentro desse trecho, né? Então, se a gente pensar em termos de, se você multiplicar o fluxo, né, que é uma unidade de carros, né, se você pensar no fluxo, que é carros por unidade de t pequeno de tempo, ok? Se você multiplicar por um tempo ou por uma variação de tempo, que vai ter no final das contas uma unidade de tempo, então se você vai ter o cancelamento dessas unidades de medida e no final das contas você vai ter um número de carros. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, se tem 5 carros por segundo entrando aqui nesse trecho sobre a análise e tem 3 carros por segundo saindo num determinado instante, certo? Você está fazendo a análise, você fixou o trecho e olhou durante 1 segundo. 5 carros entram, 3 carros saem, então existe um acréscimo de 2 carros nesse trecho naquele momento que foi analisado. Ou seja, enquanto a densidade, né, ela se relaciona com essa quantidade de carros no trecho analisado, quando você multiplica a densidade pelo tamanho do trecho, né, o fluxo interfere nessa quantidade de carros no trecho analisado, multiplicando pelo tempo em que esse fluxo está ocorrendo naquele trecho, quanto está entrando, quanto está saindo. Eu vou apagar aqui um pouco para não ficar com um desenho muito carregado, mas essa então é a ideia. Deixa eu retornar aqui então um determinado fluxo aqui, um determinado fluxo aqui. Então, verde o fluxo, deixei o azul para a densidade. Ou talvez, pode ser interessante eu mudar isso aqui também. Deixa eu colocar isso aqui, então, dessa cor aqui, roxo. E então, numa notação bem preguiçosa, por assim dizer, quando a gente está pensando, então, na variação do número de carros dentro desse trecho, então vamos pensar o seguinte. Então, a variação do número de carros no trecho. Então, x até x mais ΔX, até x mais ΔX, é dado por. Tá. Então, aqui são aproximações, ok? Então, se a gente fizer ΔU
vezes ΔX. Então, a variação aqui a gente tem, nesse ponto x a gente tem um u de x mais, na verdade, um u de x e t, assim. E aqui a gente tem um u de x mais ΔX e t. E aqui, então, eu disse o seguinte, que olha, bem, se a densidade não mudar muito dentro desse trecho, a gente pode aproximar a densidade em todos os pontos desse trecho por simplesmente a densidade em x, né, em x e t. Agora, a questão é a seguinte, conforme o tempo passa, pode ser que essa mesma densidade aqui, né, essa densidade mude com o tempo. Então, isso precisa ser previsto, precisa ser olhado. Então, quando a gente pensa na variação do número de carros, quando a gente pensa no ΔU, né, e aí a gente tem que multiplicar por ΔX, né, porque a gente viu que ΔU é densidade, não é isso? Está aqui. O U, na verdade, é densidade, então ΔU é uma variação na densidade. Então, como essa densidade varia ao longo do tempo? Será que depois de alguns segundos essa densidade mudou? Então, isso aqui vai ser, então, o U de x e t mais ΔT, então passou um pequeno espaço de tempo, menos U de x e t. E isso vezes o ΔX. Essa, então, vai ser a variação de densidade numa determinada variação de tempo. Passou um pouco de tempo, a gente vai ter uma variação na densidade. Sendo que aqui parece que a função interessante é a U, né, que diz qual a densidade de carros, ou talvez aqui. Talvez sejam as duas coisas que são interessantes de se analisar. Sendo que aqui eu não estou nem sequer fazendo equações, ainda não estamos no processo de definir quem é a U, né? Na verdade, a gente está tentando modelar o problema e tentando entender como ele funciona. Então, a variação dessa quantidade de carros nesse trecho, conforme o tempo passa, vai ter alguma coisa a ver com a variação da densidade, se é que a densidade mudou nesse espaço de tempo. Só que isso também vai estar relacionado, como a gente falou sobre o fluxo, né? Se entra mais carro do que sai, a quantidade de carros ali dentro aumenta. Se sai mais carros do que entra, então a quantidade de carros nesse trecho diminui. E aqui eu vou colocar um aproximadamente, isso vai ser aproximadamente igual e aqui a gente vai ter uma diferença uma pequena diferença, né, do que apareceu aqui. Na verdade, a gente vai querer que a quantidade, né, o fluxo de carros na entrada do trecho de análise, então de x e t, menos o fluxo em x mais ΔX e t. Porque aqui é a quantidade que entrou no trecho menos a quantidade que saiu. Na verdade, a quantidade por unidade de tempo, né, porque aqui a gente está falando de fluxo. E a gente viu que para conseguir achar a quantidade de carros, a gente precisa multiplicar por ΔT. Agora, na verdade, a gente posso jogar isso tudo aqui para baixo, já que ficou extremamente apertado aqui. Jogar isso aqui para baixo, então. Então, a gente vai falar da variação da quantidade de carros nesse trecho. Acho que assim vai ficar melhor. Variação, perdi o tio aqui. A cedilha, aliás. Ok. Acho que assim a gente está legal. E deixa eu colocar essa igualdade aqui, então, dessa maneira. Agora, essas aproximações, na verdade, essa aproximação aqui, né, ela está muito relacionada pelo fato de que ΔX é uma variação de espaço que não é infinitesimal, né, eu disse que é uma variação de espaço, uma variação no comprimento qualquer, e ΔT também é uma variação no tempo. Então, para que a gente possa abandonar esse sinal de aproximado daqui e começar a ter um sinal de igual, vai ser interessante a gente pegar os limites, tanto quanto ΔX quanto ΔT tenderem a zero. Então, no limite em que ΔX tende a zero e que ΔT tende a zero, a gente vai começar a ter alguma coisa aqui mais reconhecível, pelo menos no quesito ferramenta matemática, né? No quesito ferramentas que a gente conhece de cálculo. Bem, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou dividir ambos os lados dessa aproximação, né, por ΔX vezes ΔT. Então, ΔX vezes ΔT. E aí já vale observar que aqui a gente tem o ΔT com ΔT eu posso cancelar, e aqui o ΔX com ΔX também posso cancelar. E a outra observação é que nessa parte aqui do Q parece que está invertida quando você olha para o x, né?
no x você tem alguma coisa com ΔT, e depois a função sem o delta, e aqui nessa parte de cá você está ao contrário, né? Você tem a função sem o delta menos a função com o delta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar isso aqui para cá, vou trocar o q com, né, esse q de x e t com o q de x mais ΔX e t, vou trocar esses dois de lugar, um com o outro, trocar o sinal de posição, mas aí eu vou ter que colocar o sinal de menos aqui fora. Na verdade, deixa eu colocar a caneta branca aqui, com o sinal de menos aqui fora. E então, bom, eu posso apagar isso aqui, esse cara com esse, posso apagar o ΔT aqui. Então, o que acontece quando se decide fazer o seguinte? Bem, então, colocando dessa maneira, deixa eu apagar esses sinais aqui, então vou colocar o seguinte, quando tomamos os limites com, então, ΔT descendo para zero e ΔX descendo para zero, ou seja, o limite de quando eles tendem a zero. O que a gente tem aqui, na verdade, se eu tirar esses parênteses, pode até ficar mais fácil de ser identificado, né? Aqui eu vou precisar do parêntese ainda. Isso é uma expressão para derivada parcial de u com relação a t. E essa aqui é uma expressão para derivada parcial de q com relação a x. Então, o que a gente tem? Então, temos o seguinte, a derivada parcial de u, então, de x e t com relação ao tempo é igual ao negativo da derivada parcial de q, de x e t, com relação a x. Ou eu poderia também fazer o seguinte, deixar um sinal de mais aqui e igualar isso aqui a zero. E então o que a gente tem aqui é uma equação, na verdade o tipo de equação que a gente chama de conservação. A quantidade U, que é a densidade, ela se conserva e está submetida então ao fluxo. Agora, esse fluxo ele pode ter alguma relação com U, né, dependendo do tipo de problema. Por exemplo, pode ser que, vamos fazer o seguinte, suponha que o fluxo Q de x e t seja igual a esse fluxo Q seja um múltiplo de U, então U de x e t, o que faz um pouco de sentido, né? Então, talvez se a densidade seja muito grande numa determinada interface de um trecho, então uma densidade muito grande, se a rua for grande, permitir, pode ser que muitos carros consigam passar. Então, quando a densidade aumenta, o fluxo aumenta. Pode ser, principalmente se o trecho à frente permitir que o fluxo aumente, né? Se você tiver um determinado trecho em que você tem uma grande quantidade de carros aqui querendo sair, certo? Passar por essa interface, aqui é x mais ΔX, e aqui você tem um trânsito livre, então esses carros podem passar. Então, talvez, se você tenha uma quantidade grande de carros desse lado e nada impeça que eles saiam, né, então você vai ter um fluxo muito grande. E se você tiver poucos carros aqui, né, nada também impedindo que esse carro atravesse, passe por outro trecho, então você vai ter um fluxo pequeno. Essa suposição pode fazer sentido em algumas condições. Agora, então se Q for alfa vezes U, ou seja, se Q for um múltiplo da densidade, então quando você toma a derivada de Q de x e t com relação a x, aqui eu vou corrigir esse x aqui, deixar do mesmo tipo, então ela vai ser, na verdade, alfa derivada de U de x e t com relação a x, certo? Então, essa sua equação aqui de cima, ela se torna o seguinte. Bom, ela se torna derivada de U de x e t com relação a t, mais alfa derivada de U de x e t com relação a x igual a zero.
que é o símbolo de derivada parcial. Ou talvez, para adotar uma notação um pouquinho mais simples, bom, a derivada de u com relação a t eu posso chamar de ut. E alfa derivada com relação a x, eu posso escrever como alfa ux. E isso igual a zero. E aqui está, então, uma equação que envolve as derivadas parciais desse u, dessa função 1, que é a densidade. U é uma função de x e t, e a equação é derivada parcial de u com relação a t mais alfa vezes a derivada parcial de u com relação a x é igual a zero. E então, parabéns! Essa é uma equação diferencial parcial. Essa é uma equação diferencial parcial. E então, a análise desse problema, né, da questão do tráfego de carros, e a possibilidade de ter ou não, você quer analisar a densidade de carros em um determinado trecho, né, talvez para analisar se você vai ter engarrafamento ou não, sob a hipótese de que o fluxo é dependente da densidade, você acabou recaindo, ao tentar descrever o problema, você recaiu nessa equação, que é um tipo de equação que tem o nome de equação diferencial parcial. Ou seja, então o interesse dessa equação vai ser determinar essa função u de x e t, ou u de t e x, né? Depende de como você quer interpretar. Então, embora não tenha sido muito bem definido ainda o que significa resolver uma equação diferencial parcial, eu estou adiantando aqui as coisas, para uma equação desse tipo, você está interessado em descobrir que u de x e t é essa. Porque se você descobrir quem é a u de x e t, você consegue fazer uma análise sobre a rua inteira, sobre o trecho inteiro, se você conhecer determinadas condições para poder definir bem o teu problema. E então, isso que foi feito aqui é a chamada modelagem. A gente pegou um determinado fenômeno, fez suposições sobre ele e recaiu numa equação que tenta descrever esse fenômeno. Essa é a parte da modelagem, e nesse caso a modelagem nos levou a uma equação diferencial parcial. Eu espero então que com esse exemplo você tenha entendido mais ou menos o contexto, a ideia de por que é interessante se estudar equações diferenciais parciais, e que certas modelagens, sob certas circunstâncias, se a gente estiver pensando em funções de mais de uma variável, elas podem recair em equações envolvendo as derivadas parciais e, respeitando certas regras, né, para essa equação, a gente vai poder chamar essa equação de uma equação diferencial parcial. E então eu espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, pode ser legal você retornar ao vídeo, acompanhar as contas, fazer junto com o raciocínio aqui, fazer suas próprias contas também, mas eu creio que não tenha nada muito difícil nessas equações. E então eu desejo para você bons estudos, e é isso aí.